Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos fazer as configurações iniciais no Windows Server Core através da interface de linha de comando. Nas aulas passadas, nós sempre configuramos o nosso servidor no modo gráfico, quando nós temos o Desktop Experience. Desta vez, nós não temos a interface gráfica disponível. Nós vamos configurar o nome, vamos configurar o adaptador de rede, IP, máscara, gateway, DNS e vamos ingressar em um domínio. Eu já estou logado aqui no meu Windows Server Core. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar as configurações de rede. Para fazer isso, a gente utiliza o comando ipconfig/all /all e dá um Enter. Aqui nós podemos ver o nome da nossa máquina. Também podemos ver que a gente está recebendo o IP através de um servidor DHCP. E essa é a nossa conexão rede NAT. Mas aqui embaixo a gente tem a nossa segunda conexão, que é a nossa conexão rede interna. E ela se autoconfigurou com esse IP 169.254. Ponto alguma coisa, que é o endereço APIPA, que nós vimos em outra aula. E é essa conexão que nós vamos configurar. Então, eu vou limpar minha tela. O comando que nós vamos utilizar para configurar o adaptador de rede é o comando netsh. Antes de configurar a interface de rede, você precisa saber qual a interface que você vai configurar. Então, você consegue essa informação com o comando netsh. Nós vamos digitar netsh espaço interface espaço IPv4 porque nós estamos configurando o IP versão 4 e não versão 6. Depois a gente utiliza outro espaço e digita show espaço interfaces e dá um Enter. Esse comando ele exibe as conexões de rede e o seu index number. É este número que nós vamos utilizar para se referir a essa conexão, o index number. E ele também exibe os nomes das conexões, Ethernet, Ethernet 2 e a primeira é a interface de loopback. Então nós vamos renomear as conexões com o mesmo nome que nós configuramos no modo gráfico. Para renomear as conexões, nós também utilizamos o mesmo comando, o netsh. Então a gente digita netsh espaço interface espaço set espaço interface e o nome da conexão que a gente quer renomear, que é a Ethernet, a primeira conexão. Name igual Ethernet. Eu vou dar um espaço e vou digitar new name igual. New name é o novo nome da conexão, o nome que a gente está renomeando. Então eu vou abrir aspas e vou colocar rede NAT e vou fechar aspas. Então se utiliza aspas porque esse nome tem um espaço no meio. Então agora é só dar um Enter. Pronto, a conexão foi renomeada com sucesso. E a gente pode exibir as conexões de rede novamente para ver se foi renomeada mesmo. Então a gente utiliza a seta para cima e pega o comando que foi utilizado antes no histórico e dá um Enter. Pronto, a nossa conexão foi renomeada, está aqui rede NAT. Então agora a gente vai repetir o processo para a segunda conexão. É o mesmo comando, eu só vou colocar a seta para cima e vou editar ele. Então aqui em Ethernet, agora a gente vai renomear a conexão Ethernet 2, então eu vou abrir aspas aqui e vou colocar Ethernet espaço 2, vou fechar aspas. O new name eu vou colocar rede interna. Pronto, agora é só dar um Enter. Conexão foi renomeada, eu vou utilizar o mesmo comando para exibir as interfaces e conferir o nome das conexões. Pronto. Conexões renomeadas, rede NAT e rede interna. Então agora nós vamos configurar a conexão rede interna. Para configurar uma interface, você precisa especificar
ela através de alguma maneira. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, netsh interface IPv4 set address name igual. Aqui no igual, nós vamos colocar o index number. Nesse caso, a rede interna, como você pode ver na tabela que está exibindo das conexões de rede, ele é o index 9. Então, eu vou colocar o número 9. No nome, você pode utilizar o index number ou o nome mesmo. Eu acho mais fácil utilizar o número. Então, por isso, eu vou utilizar o número 9. Então, eu vou dar um espaço. Então, seguindo o comando, você digita source igual. Então, aqui você vai colocar se é estático ou dinâmico. No nosso caso, é estático. Então, eu vou colocar static espaço address igual. Aqui eu vou colocar o IP que eu desejo configurar. 192.168.200.20 espaço. Então agora a gente coloca a máscara que a gente quer utilizar. Então eu vou colocar mask igual 255.255.255.0 espaço o gateway igual 192.168.200.254 e vou dar um enter. Pronto, não exibiu nenhum erro, então a princípio o nosso comando foi executado com sucesso. Para conferir a configuração, a gente pode utilizar o comando ipconfig novamente. Então vou utilizar o ipconfig/all. Então a gente pode ver aqui que a conexão, né, rede NAT, a primeira conexão, a segunda, rede interna, DHCP habilitado não, então significa que ele está utilizando o IP estático. E aqui está o IP que a gente configurou, 192.168.220, a máscara que nós configuramos e o gateway que nós configuramos. IP, máscara e gateway configurados. Faltou o DNS. Então, nós vamos configurar o DNS agora. Então, para configurar o DNS, a gente digita netsh interface IPv4 add DNS server name. No name, eu vou colocar o index da conexão rede interna, que é a conexão que a gente está configurando o DNS. Então, o número 9. Espaço address. Aqui em address é o endereço IP do servidor DNS. Então é 192.168.200.1. E por fim, você tem que colocar index. Eu vou colocar aqui o index igual a 1. Esse index é a prioridade em que o servidor DNS irá ser consultado. Por exemplo, se você adicionar um DNS secundário, você colocaria outro IP e utilizaria o index 2. Ele seria consultado depois de consultar o servidor DNS primário, que é o index 1. Se você fosse adicionar um terceiro, seria index 3 e assim por diante. Então, eu vou dar um Enter para configurar o DNS. Pronto, não exibiu nenhum erro, então significa que a princípio o comando foi executado com sucesso. Então agora nós vamos testar as configurações que nós fizemos. Primeiro a gente pode utilizar o ipconfig novamente para ver se o DNS foi configurado. Então aqui a gente pode ver servidores DNS, conexão rede interna, está aqui o DNS que nós configuramos. Então, para testar essas configurações, a gente pode utilizar a ferramenta ping e a gente testa a conectividade. Eu vou tentar pingar o meu controlador de domínio pelo nome. Então, assim eu testo toda a minha conexão de rede, né? O IP, a máscara e também vai testar a resolução do DNS. Então, eu vou digitar ping DC01 e vou dar um Enter. Pronto, resolveu o nome. Então, a interface de rede ela foi configurada corretamente. Agora, nós vamos alterar o nome do servidor. Para verificar o nome, nós podemos utilizar o comando ipconfig, como eu já demonstrei anteriormente, ou a gente pode verificar com um comando que é o hostname.
Para alterar o nome do servidor, nós vamos utilizar o PowerShell. O PowerShell ele é uma linguagem de scripts e um shell de linha de comandos baseado em tarefas. Ele foi desenvolvido com a finalidade de automatizar as tarefas e a administração de sistemas operacionais, como Windows, Linux, macOS e Unix, e também aos processos relacionados aos aplicativos executados nesses sistemas operacionais. Para utilizar o PowerShell, você invoca ele através do comando PowerShell. Então eu vou digitar PowerShell e vou dar um Enter. Como você pode ver aqui, ele alterou o nosso shell. Agora ele exibe PS aqui no início. Esse PS é de PowerShell. O PowerShell ele é um tipo de shell. Por exemplo, no Linux, geralmente o shell padrão é o Bash, mas você também pode utilizar o PowerShell. O shell ele é essa interface que faz a ligação entre o usuário e o sistema. Ele é um interpretador de comandos. Ele interpreta as instruções que nós, usuários, damos a ele. O shell é essa janela aqui que está interpretando os comandos que nós estamos digitando. Para alterar o nome do host, nós vamos utilizar um comando do PowerShell. Os comandos do PowerShell eles são chamados de commandlets. Então, o commandlet que a gente vai utilizar é o rename computer. Se eu digitar só rename e apertar o tab, ele já completa para mim, rename computer. É esse o comando. Se eu continuar pressionando tab, ele vai mostrar outros comandos que começam com rename. Então, para renomear o computador, nós utilizamos o commandlet rename computer. Então, a gente dá um espaço, traço, new name, espaço, o nome do servidor que nós queremos utilizar. No nome, eu vou colocar server 1. Eu vou dar um espaço, traço, restart. Esse é o comando que a gente utiliza para alterar o nome do servidor. Então agora eu vou dar um Enter e o servidor já está reiniciando. No PowerShell, você também consegue utilizar os comandos do prompt comando, do CMD. Agora, ao contrário, não funciona. Então, o CMD ele não reconhece os comandos PowerShell. O servidor já reiniciou, então eu vou logar nele. Pronto, para conferir se o nome foi alterado, você pode utilizar o comando hostname. Alterado para server 1. E por último, nós vamos adicionar o nosso servidor ao domínio. Para adicionar o servidor ao domínio, nós também vamos utilizar o PowerShell. Então eu vou invocar o PowerShell novamente. Agora nós estamos no shell do PowerShell. E o comando para adicionar o computador ao domínio, ele é o add-computer. Se eu digitar um pedaço do comando e digitar tab, ele já completa para mim. Então eu dou um espaço, traço, domain name, espaço, o domínio que eu vou adicionar ao servidor. No meu caso, então eu vou abrir aspas e o meu domínio é lab.local e vou fechar aspas. Eu vou dar um espaço, traço, restart e vou dar um Enter. Ele vai me pedir credenciais para eu poder adicionar em um domínio. Então agora eu vou digitar as minhas credenciais. E dou um OK. O servidor ele já está reiniciando. E agora, quando a gente logar, a gente vai logar no domínio. Nós não vamos estar logando localmente no servidor. Nós vamos estar logando no domínio. Então, eu vou dar um ESC e vou colocar aqui outro usuário. O nome do usuário, eu vou colocar o meu usuário. Vou dar um Tab. E agora eu vou colocar a minha senha. Vou dar um Enter. Pronto, ele carregou o meu usuário. Como você pode ver aqui, está o nome do meu usuário. E a gente logou com o usuário do domínio. Nessa aula, nós vimos como fazer as configurações iniciais no Server Core através da linha de comando. Nós configuramos o nome
configuramos o adaptador de rede, o IP, máscara, gateway e DNS e nós ingressamos o servidor em um domínio, tudo através da interface de linha de comando. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.